Não existe fora. Quando jogamos alguma coisa fora, ela deve ir para algum lugar. N. Leonardo. A maior ameaça ao nosso planeta é a crença de que alguém o salvará. Robert Swan. Com essas duas frases no tema aí da sustentabilidade, começamos o nosso 14º episódio do Faria Nova Lima. Sejam bem-vindos. Hoje é um episódio mais descontraído. Nós estamos aqui com dois amigos. Estamos aqui tomando uma cervejinha, num espírito natalino de confraternização. Eu vou começar, antes de passar para os nossos convidados, agradecendo o nosso patrocinador, a Soul Partners, que é uma boutique de negócios especializada no serviço de CFO as a Service. Tá? Então, vamos começar aqui. Sejam todos bem-vindos, que seja uma conversa bem prazerosa. Agradeço aí a presença dos Guilhermes que serão apresentados. Isso aí, Bruno. Valeu demais. Vamos que vamos. Aí, 14º episódio. Então, hoje, conforme o Bruno falou, episódio natalino de celebração aí de fim de ano. Então, não podia ser diferente, com dois amigos, já antecipando os agradecimentos. Valeu demais por terem vindo. E hoje aí o pessoal, grande parte já conhece, né? Que a gente é muito amigo. São dois Guilhermes. No caso, um Luiz Guilherme e o Guilherme, né? O Gui Arruda e o Guilherme Guzmán. Os dois hoje estão à frente da Vertal, uma empresa de gestão de resíduos. Eles têm um background aí grande, inclusive como dupla, já de anos, mais de décadas juntos, né? Mais de 15 anos no setor de tecnologia e inovação. Ambos são engenheiros de controle e automação. Então, eles formam essa parceria aí. Tiveram uma história pregressa, talvez é importante até começar a comentar sobre isso, que a gente teve aqui anteriormente o Pedro Israel. Uhum. O Pedro Israel foi, inclusive, um sócio do Guilherme Arruda, né? Do Guilhermão, que é nosso amigo, que a gente fala Guilhermão. Nós vamos falar Guilhermão e Guzmán aqui no podcast, que é como a gente conhece. E na época, né, eles tiveram junto um projeto junto, que não foi tão à frente como esse case brilhante aqui de sucesso deles, que é a Vertal. Então, uma das perguntas que eu já antecipo para vocês é isso. Quais as lições que vocês trouxeram desses projetos, dessas empresas pregressas para chegar até aqui, que tiveram outras também. Como é que eu estou mencionando? É a Livobooks. Livobooks, né, que era livros infantis, na época com o advento do tablet, não é isso? Exato. E eles o criaram... livro é o de livro vivo, né? Livro vivo, Livobooks. Né, Livobooks, Perfeito. Então, assim, a gente queria começar falando sobre isso. Então, hoje o Guilhermão, ele está na posição de CEO da Vertal, né? Ambos são cofundadores da empresa, e o Guzmán lidera o time de tecnologia, está como CTO hoje, né? Então, os dois são especialistas hoje em gestão de resíduos, né? Então, aí, a empresa está com quanto tempo? 7 anos, né? 7 anos já de empresa. Então, é isso aí. Muito obrigado pela presença. Além dessa pergunta aí, do que vocês trouxeram de lições pregressas que vocês aprenderam ali nesse case anterior para trazer para o caso de sucesso hoje, que é a Vertal, que está em franco crescimento. A gente vai poder debater sobre isso hoje. Já que é episódio natalino, né, Bruno, para dar uma quebrada, a gente já está bebendo aqui hoje, o cenário ficou verde, né? Era azul aí toda a temporada, 13 episódios. Hoje mudar. É verde por causa principalmente da Vertal, né, que é o nome da empresa. Mas verde também é Natal, é a Heineken que a gente está tomando. Então eu queria perguntar qual que é a principal aí, alguma situação inusitada, alguma tradição natalina que vocês têm na casa de vocês, que vocês costumam fazer agora no fim de ano, para contar para a turma aí. Então, seriam essas duas aí para a gente dar o start. Boa. Quer puxar aí? Não, começa isso. Falando aí sobre a Vertal? Isso. Não, acho que é legal comentar um pouco da nossa história, né? A gente tem um histórico, um background de tecnologia, né? Grande, assim, né? Quase 20 anos aí, né? Os cabelos brancos estão aí, não dá para esconder, né? Mas em 2010, mais ou menos, né? O Pedro, que inclusive é outro amigo, né? Ele trabalhava junto comigo na época de Accenture / DTI ali, né? E até então, minha carreira, meu ideia de futuro era fazer carreira dentro da Accenture / DTI ali. E ele saiu para fazer um mestrado e quando ele voltou com essa ideia de empreender startup, algo que não estava muito no meu radar. E eu brinco que ele ficou 3 meses tentando me convencer a largar o emprego e conseguiu, né? Eu acabei largando o emprego para a gente empreender. E foi quando a gente fundou a Livobooks.
E acho que um pouco antes eu conheci o Guzmán, então o Guzmán ele foi meu estagiário, né, na DTI. Primeiro chefe. Então a gente se conhece há muito tempo. E quando na Livo Books, né, o Guzmán acabou saindo da DTI na época e a gente trouxe o Guzmán para trabalhar junto na Livo Books. Então, eu brinco que eu e o Guzmán, a gente é o casado, são os casados sem sexo, assim, né? A gente convive todos os dias, vai fazer, né, uns 14 anos, talvez. Né? É um casamento, né? Sociedade, anos. Exato. Então a gente tem uma história grande juntos. E essa questão dos aprendizados, acho que é legal. O Pedro deve ter comentado muito, né, no episódio que ele veio aqui. A gente era muito bom, pelo nosso background, a gente era muito bom de produto. Então, assim, uma lição que eu trago é olhar para o lado também de como vender um produto. Assim, eu lembro que a gente gastava $30 mil para fazer um app. O app era maravilhoso. A gente foi para Los Angeles negociar com a Warner para fazer aplicativo de Scooby-Doo, Superman. Né? Então, os apps eram sensacionais. Mas a gente gastava $30 mil para fazer um app e vendia R$5 mil, R$6 mil. Né? Então, assim, tinha muito essa visão do produto ali, não do empreendedor como um todo. Então, eu acho que isso foi um aprendizado grande que a gente teve, né, no processo. Tem a questão do próprio investidor anjo, né? Toda essa relação com o investimento, a gente não tinha nada. O nosso investidor, na época, ele entrou na empresa com 50% da empresa. A gente teve muito problema de operar, do dia a dia do processo. Então, assim, acho que essas são as duas lições assim, que eu claro que tem várias grande outras, muito no início, né? Mas exato, assim, a gente tinha problemas de ele travar a operação mesmo, a gente não conseguia pagar salário porque a gente tomava decisões que ele não concordava, por exemplo. E era um cara que não estava no dia a dia do processo, né? Então, foi bem um dos motivos até que a gente resolveu encerrar, né, a Livo Books na época. Acho que são esses dois pontos principais, assim, né? Precisava de muito caixa, porque a gente gastava muito para fazer os apps sensacionais, mas ao mesmo tempo essa relação com o investidor também foi difícil, assim, né? Então... Eles estão bem alinhados, os sócios, né? Com o Pedro. Exatamente. Ele falou disso, né? De tipo, vender antes de formatar o produto perfeito, né? E você vende e vai vendo o que o mercado quer e vai aperfeiçoando. E não fechar numa sala, fazer o melhor produto da sua cabeça e depois você não consegue vender, porque às vezes não era isso que o mercado queria, né? Exatamente. Não, bem interessante. E como é que é o Natal lá, Guzmán, na sua casa? Cara, assim, você fez a pergunta aí, eu não diria que não chega a ser inusitado, não. Mas minha família sempre... Hoje meu avô não é vivo mais, mas ele fazia um churrasco no dia de Natal. Tipo, nunca teve ceia, nunca teve... né, o que é mais tradicional. Então era um churrasco no dia de Natal ali, as criançada toda. Eu acho bem diferente. É diferente, assim, do tradicional. Então, sim. assim, eu adorava. Assim, A família nossa, por exemplo, nunca fez. Realmente assim, a ceia dia 24 para diferente. 25 não tinha ceia, nunca teve. Era dia 25, churrascão. Vai ver que no Rio Grande do Sul é assim sempre, né? Na minha família tem um negócio que é um amigo oculto de roubar presente. E né? amigo da onça. A gente compra presente sem saber quem que vai tirar, né? E no dia sorteia e você pode roubar e tal. Então isso dá umas boas histórias, assim, né? Principalmente quando vai namorada de primo pela primeira vez. Então, tem umas histórias legais. A galera fala que não pode fazer com criança, que criança às vezes não vai aceitar, mas tem umas crianças de 40 a mais, né? Esse amigo oculto é bacana. Não, vamos falar de Vertal? Pode perguntar mais aqui? Vamos pra cima. Vamos lá, eu queria que você explicasse um pouco como é que começou a Vertal. Vocês passaram por uma rodada de investimentos, uma rodada pública, receberam 7 milhões de aporte da Arcelor e da Irani, certo? E queria que explicassem da origem até hoje, como é que tá? E depois nós vamos desenvolver mais algumas perguntas aqui. Não, legal. Assim, é bom que conecta um pouco com a nossa história. Quando a gente resolveu terminar ali a Livo Books, né? Eu e o Guzmán, a gente decidiu que queria empreender de novo, a gente não queria voltar para o mercado de trabalho, mas a gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer. A gente achava que ia ser um braço de tecnologia de algum negócio, né? A gente era bom de tecnologia, né? A gente fez parceria com empresas de contabilidade, a gente fez uma empresa de contabilidade online, a gente desenvolvia a parte de tecnologia, a empresa de contabilidade oferecia o serviço. A gente fez empresa de consultoria, a gente serviço, a gente fez várias coisas nesse
processo até que a gente entendeu que não ia funcionar ser braço de tecnologia de ninguém, que a gente teria que realmente tocar o negócio como um todo, né? E aí, E é engraçado que a gente percebeu isso quando aquele mesmo aprendizado que a gente teve lá atrás, que precisava vender. E assim, a gente ficar no braço de tecnologia, a gente investe primeiro, né? Porque o produto, né, muitas vezes, né, tem um investimento inicial alto, você investe, e se a outra parte não fizer a parte dela, a gente fica um pouco na mão, entendeu? Então a gente começou a perceber isso também, assim, que não ia funcionar esse modelo, sabe? E ia primeiro assim em algum cliente para depois tentar desenvolver a tecnologia, né? Nessa época, você procurava o escritório, um específico, e, um negócio específico. né, e fechava um serviço com ele, Uma né? parceria De tecnologia. Desenvolvia o produto, Só depois não que saía, assim, não vendia. Exato. Assim, você dependia do outro lado. Da né? performance Fazia do outro lado de performance. venda, que E às se às vezes... vezes não é, às vezes é uma iniciativa, vamos dizer assim, um side project lá, uma iniciativa de lado que ele está botando uma fichinha ali, e se o cara não investir tempo, né, e esforço, e, né, marketing e tudo mais, a gente investia pra caramba no produto. Enfim. E a gente ficou nessa uns 2 anos, né? Até que a gente conheceu o dono de uma empresa de consultoria, até, né, até interessante, acho que é um amigo, namorado de uma amiga da sua ex-namorada. Ex-namorado, que na época ele era amigo, né? Não tem muito tempo que eu não... Foi muita coincidência assim, o processo. Não tem muito tempo que não tenho contato com ele, mas é amigo. E ele me ligou um dia, a gente estava ali nos finalmente da Livre Books, já, né, começando a abrir a cabeça ali, olhar para novas oportunidades. E aí ele ligou o dia perguntando se a gente topava fazer algum software que não seria, ou produto que não seria de aplicativo para criança, né? Que a gente fazia, era isso. E aí eu falei, não, bora, já estamos aqui, né, olhando outras oportunidades. E aí conhecemos o Davidson, né? Que era o CEO, o dono dessa consultoria daqui de BH. Exato, que é uma consultoria na área ambiental, né? Tá. E assim, eles têm, né, alguns produtos, hoje, né, eles foram vendidos, a empresa foi vendida, né? Mas um dos produtos deles era a certificação da ISO 14001, que é focada na parte ambiental, né? E ele já tinha alguma ideia de fazer um software para ajudar as empresas na certificação da ISO e veio junto, né, do nosso conhecimento em tecnologia, né? E por coincidências da vida, né? Meu pai mexe com resíduo há 30 anos, assim, né? É um assunto que eu ouvi em casa, né? Que a gente, né, não trabalhava com isso, mas que é um assunto que eu estava muito familiarizado. Sim. E trouxe as ideias, conversando com meu pai, a gente achou que ia ser um negócio... Fazia sentido e foi da onde que surgiu. Uniu o nosso conhecimento de tecnologia, de desenvolver software para grandes empresas, que era algo que a gente tinha experiência, né, com um mercado que era novo e com essa experiência de casa, de família ali, com resíduos, foi da onde que veio a ideia. Foi a parceria, então, com essa consultoria no início também. Sim. Aí depois separou, ou ele virou sócio, como é que foi? Ele virou sócio, né? Ele foi nosso sócio investidor, investidor anjo, né? Investidor anjo no processo. Ele hoje não é mais nosso investidor. Na venda da empresa dele de consultoria, ele, por questões contratuais, ele teve que sair do nosso cap table. A gente recomprou a parte dele, né? Isso foi em 2020, mais ou menos. Então hoje ele não tá, né? Não é mais sócio, mas foi muito importante no início do processo. Os nossos primeiros clientes, né? Isso foi importante também, porque a gente começou a desenvolver a plataforma já com cases, com clientes concretos, né? Que é um pouco do que, né, a gente falou de desenvolver uma solução que às vezes não tem um problema específico para isso. Então a gente já começou com clientes com problemas a desenvolver a plataforma. Nosso desde essa época ainda, né? Tem. A Bombril, cliente nosso. A Bombril tá desde o início. Bombril é os primeiros clientes. Os primeiros clientes. Legal. Aí, entendi. Só um parênteses antes. Hoje eu trabalho com consultoria, né? E um dilema que a gente discute muito é a questão de escala. Né? Então, você começou um braço de tecnologia dentro de uma empresa de consultoria. Que proporção, ele foi vendido e tal, mas com base no que vocês estão hoje, vocês já estão maiores do que eles estavam em termos de empresa, vamos dizer assim, porque é um desafio grande escalar a consultoria, porque você cresce receita e cresce custo quase que proporcional. Então aí aumenta a complexidade, aumenta um monte de coisa. Com tecnologia, não. Você cresce receita desproporcional ao custo. Esse é o tal da exponencialidade de startup.
Como é que foi essa... Isso é legal, porque quando a gente tinha também uma ideia de vender consultoria ali na área ambiental, né? Aham. E a gente vendia alguns projetos, né? Eu lembro, né, exatamente quando virou o ano, eu não lembro se foi para 17 ou 18, ou 18 para 19. Eu falei com o Guzmán, cara, o problema da consultoria é que agora a gente vai ter que vender tudo de novo os projetos. A gente executou os projetos, começa um ano zerado e tem que vender tudo de novo. É a minha sensação. Estoura os Nova fogos. venda. Eu tô assim, nossa, eu tenho que vender tantos, senão não paga as contas. Exato. É. E o software, a gestão, né, o nosso modelo é um modelo SaaS, né, que os clientes continuam, né? Então, assim, Aham. tem essa recorrência do processo. Então, eu lembro que a gente olhou e falou assim, cara, acho que faz mais sentido a gente focar no modelo SaaS. E esse era um dos pontos que eu lembro exatamente que a gente discutiu isso. Então, assim, eles foram vendidos e tal, mas eu diria que a gente hoje ou é mesmo tamanho ou maior, né, que a consultoria. A consultoria era consolidada, já tinha de alguns 20, anos. 30, 20, 30. Então, assim, a gente já diria que a gente deve estar maior do que eles, né? Pois é o poder da exponencialidade, né? Isso é muito interessante. Tem que agregar uma tecnologia. Falando de tecnologia aqui, eu queria perguntar para o Guzmán, né, o desafio, você está desde o início como CTO, né, imagino o imenso desafio junto com o Guilhermão, claro, de liderar o time. Hoje vocês estão com 60 pessoas. Bertal, né? Como um Sim. todo, sim. Desses 60 pessoas, quantos por cento são do time de tecnologia? 20 pessoas hoje. 20 pessoas, certo? Grande o Sim, time. Sim. Qual foi o maior desafio técnico que você enfrentou à frente do time para chegar até aqui agora e entregar uma plataforma de qualidade para o usuário? Cara, não falar nem que eu enfrentei, não, é que eu enfrento. Enfrenta, né? Porque um dos maiores desafios que a gente tem é a integração com sistemas, órgãos, né, sistemas ambientais que a gente precisa fazer. E são diversos, acaba não tendo um padrão Estadual, interface, federal. estadual, federal, enfim. Então é uma constante manutenção para ter isso, né, e não impactar nos usuários da plataforma, né, porque o usuário, no final das contas, ele quer ter a melhor experiência e não quer saber se é o órgão ou se é a gente que está dando problema. Sim. E é uma integração que o lado de lá não está muito O preocupado lado em de integrar lá com você, não. Exato, Então, sim. é uma parceria meio Resolve. de um lado E só. a gente não tem muito contato, a gente não consegue, por exemplo, suporte, enfim, é muito difícil ter esse contato do outro lado. Então, a gente tem que todos os tipos de contingência do nosso lado aqui, né, para minimizar ao máximo o impacto que acontece para o usuário. Entendeu? Então, esse é o maior desafio Mas nosso. tem um contrato com esses órgãos? Ou tipo assim, você entra no site, faz um chupa-cabra lá nos dados e trata? É que os clientes utilizam esses órgãos Uhum. e eles permitem que sistemas integrem, tanto que eles disponibilizam o que a gente chama de API, né, que é Application Programming Interface, né, interface, para que outros sistemas se conectem a eles. Entendi. Então, assim, o contrato quem faz é o cliente com o próprio órgão, né? Acho que tem os termos de uso e tudo mais, né? Normal. Mas eles disponibilizam para a gente essa API e a gente precisa se adequar. Mas, assim, não tem uma comunicação, eles mudam da noite para o dia, trocam uma... Deve trocar a base de dados, aí samba tudo. Exato, troca e a gente tem que tá constantemente atualizando e mantendo isso, né? Inclusive, a gente está agora usando IA para inteligência artificial para conseguir detectar essas mudanças de forma mais rápida, porque é impossível alguém ficar monitorando isso 24 horas por dia. Então, Entendi. é uma das ferramentas que a gente tem utilizado para, surgiu algo novo aqui, um erro novo, vamos atuar aqui porque a gente não está tratando esse caso. E é muito Então, recorrente, um erro totalmente assim, não assim, mapeado. esse específico não, né? Mas surge. Surge. E quando surge é muito difícil de ver dentre todos os outros erros que acontecem quase que diariamente. Sim. Porque acontece muita instabilidade, enfim. O órgão nacional, por exemplo, está fora tem 2 dias agora. O IBAMA? é o Não, quê? não, CNIR, que é CNIR, o Nacional de aí é Emissão. de Então, Animais. assim, então, é isso. A gente está utilizando IA agora para ajudar aí, né? E, o time lá. Tá? Nesse Entendi. um desafio constante. E uma curiosidade que eu tenho, assim, qual contingência que você pode criar para o sistema que cai? Então, aqui nós estamos falando de... Né, que é uma das principais
documentos que são obrigatórios no processo de gestão de resíduo, que é o MTR, né? Que é o Manifesto de Transporte de Resíduo. Para transportar o resíduo nas estradas, você precisa fazer essa emissão desse documento. Eles já têm, o próprio órgão oferece o MTR provisório, que ele chama, que é um documento auxiliar, caso esteja... É engraçado, né, que eles já disponibilizam esse MTR para você utilizar em casos de que o órgão esteja fora. E aí, enfim, a gente tem toda nosso sistema integra e faz toda essa gestão para o nosso cliente, para ele não precisar fazer isso de forma manual, mas tem que imprimir um documento, preencher manualmente os dados para o caminhão poder sair, entendeu? Então, tem essa contingência que o próprio órgão fornece e a gente, em cima dela, a gente automatiza mais ainda para o nosso, para o usuário, para ele não ter que fazer nada de forma manual. Enfim, Perfeito. para ele simplesmente sair o MTR. Quando a gente vai conversar com a galera, convido vocês para vir, a gente gosta de entrar pelo menos no site ali, dar uma olhada. Aí no site de vocês eu vi lá que ganham um e-book, algumas ferramentas para ajudar na gestão ali de resíduos e tal. Eu falei, deixa eu ver isso aqui, só para, testar as coisas e tal. Aí fui preenchendo os dados, eu tinha que falar quantos MTR que eu emitia. Aí não dava nem para eu inventar, porque não tinha o zero. Eu falei assim, vou ter que mentir que é de 1 a 5. Eu falei, não, realmente não é para mim isso aqui, não. Não vou atrapalhar os caras, não. Vou dar mais serviço pro Guzmán, vai entrar lá um lead lá que totalmente fake. Eu falei, não vou atrapalhar os meninos, não, deixa pra lá. Mas vamos só para explicar o que a Vertown faz hoje, né? Ver o que eu entendo e vocês... eu entendo que vocês são uma plataforma de gestão de resíduos. Certo. E o principal benefício para o cliente, aí são clientes industriais, clientes que têm que destinar corretamente os resíduos. Na verdade, todo mundo tem, né? Mas não é a pessoa física o principal cliente. Sim. E vocês dão a conformidade e garantem que aquele processo está sendo feito de uma forma correta e com os certificados corretos. Certo. É isso? A gente... Eu brinco que a gente não é só tecnologia, né? Assim, o nosso objetivo, no final das contas, é fazer com que o nosso cliente faça uma correta gestão, ambiental, mas o foco, na parte de gestão de resíduos. E uma das principais ferramentas que a gente tem para isso é a plataforma, o software, né? Então, todo o processo de gestão de resíduos ele é automatizado e sistematizado dentro da nossa plataforma. Então, um resíduo, quando ele é gerado, ele entra, a gente automatiza automaticamente dentro da plataforma com esses dados desse resíduo. Então, esse resíduo vai sendo acumulado, chega no momento, precisamos destinar. Então, a gente ajuda o cliente a fazer todo esse controle do processo. Então, tem a parte operacional do dia a dia do processo. E, além disso, a gente garante que ele vai estar de acordo com a legislação. Então, exemplo, acho que é bom comentar que a legislação ela fala que o gerador de resíduo ele é responsável pelo seu resíduo por todo o seu ciclo de vida. Independente se eu paguei alguém para reciclar ou para destinar, eu preciso garantir que esse resíduo vai ter uma destinação correta. Então, o nosso cliente precisa controlar e garantir que o destinador dele tem todas as licenças, todos os documentos para realmente destinar o resíduo. Então, a gente faz todo esse controle via plataforma, via software. Então, olha, esse destinador está com a licença válida, não vai vencer. Então, a gente faz todo esse controle do... documentação dos fornecedores. Dá um exemplo de um cliente seu, por exemplo, que está no site que você possa falar. A ArcelorMittal, por exemplo, que inclusive é nosso investidor. Seu investidor. Que tipo de resíduo que ele gera e o que você tem que controlar nesse processo de destinação? Por exemplo, um dos maiores volumes deles está ligado à sucata metálica, por exemplo. Então, acho que o caso deles é até um pouco específico porque eles mesmos reaproveitam a sucata em diferentes unidades deles. Mas, basicamente, esse resíduo vai sendo gerado e, em algum momento, ele precisa ser transportado, que é levado para outras unidades, no caso deles. Para esse resíduo sair, a gente precisa gerar esse documento que a gente chama do MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduo. Então, a gente gera esse documento via integração com os órgãos ambientais para o caminhão sair. Então, na hora que esse caminhão sai, chega no destinador, por exemplo, quem vai reciclar essa sucata, esse destinador ele vai no órgão ambiental e fala, olha, recebi esse resíduo, então ele dá uma confirmação, isso a gente traz para o nosso cliente, todos esses dados do órgão ambiental, porque a gente precisa garantir mostrar o que está acontecendo, fazer a rastreabilidade mesmo do processo, o que está acontecendo com esse resíduo. E, eventualmente, esse destinador, ele não é seu cliente.
Pode ser também. Pode ser Muitas ou não das ser. vezes não é o nosso A cliente. maior parte das vezes não. A maior parte das vezes não. Mas porque tem um eles caso são recicladores, né? O nosso Aham. foco está mais no gerador do resíduo. Certo. Na Que é o- grande indústria, né? E está integrado com a balança do cliente, é tudo automatizado. Que nível de automatização tem? Então, a gente tem clientes em diferentes níveis, né, de maturidade, vamos falar assim. Então, tem clientes que é tudo automatizado, né? O Arcelor é um caso, por exemplo, eles geram 4.000 MTR semana, né? Então, é um número muito alto que é tudo automatizado o processo. Agora, tem outros clientes que é mais manual. Assim, a gente tem tecnologia para automatizar tudo. Certo. Mas depende Essa um pouco parte do destinador é manual? Porque, assim, já que ele não está integrado com vocês, quando eles vão comunicar lá para os órgãos ambientais a recepção, não sei como que é o processo exatamente, aí vocês leem isso do órgão ambiental através da Isso. API deles? Exato. Ah, entendi. E aí a gente traz isso para o nosso cliente porque ele precisa garantir que esse resíduo foi destinado. Então a gente Você fica mandou monitorando. X Cara, toneladas, tem O que MTR chegar é a o X primeiro toneladas. passo. Depois você tem que fazer o Aí você fica lá CDF, que é o consultando. certificado de destino final. Então, eu brinco que é um imposto de renda, né? Tem que A gente está chegando num atualizar. ponto de ser um imposto de renda dos É, resíduos. exato. Então o gerador está falando que mandou para alguém, Conciliação. ele precisa depois comprovar que esse resíduo que aconteceu com ele para a conta fechar. Então, e os órgãos ambientais, normalmente, quando a gente está falando de multas e tal, eles vão no gerador, que são as grandes empresas, as indústrias, né? Então, eles precisam garantir que o ciclo todo está fechado. Então, a gente garante esse ciclo todo fechado do processo para o nosso cliente. Perfeito. E aí tem consultoria em cima disso, de acordo com o que vocês vão acompanhando? Então, aí além do processo, existem outras dores envolvidas no dia a dia do Sim. processo de gestão ambiental. Uma delas que a gente é o que fazer com resíduos. Assim, a gente tem vários casos na nossa história de clientes que às vezes pagavam para destinar um resíduo que ele tinha valor e poderia ser matéria-prima para um outro cliente ou uma outra empresa, né? Então a gente começou pela essa quantidade de dados que a gente gera junto, a gente começou a utilizar a inteligência na plataforma para conseguir sugerir melhores opções de destinação, por exemplo, para o nosso cliente. Então, isso é algo que a gente oferece, né, para o nosso cliente. Aí tem alguns documentos, né, PGRS, por exemplo, que é um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A gente oferece alguns serviços e consultorias também para... acho que no final das contas o nosso objetivo é aumentar a maturidade do nosso cliente na gestão ambiental. Tem coisas que é software, tem coisas que é serviço, consultoria também. Tá. Junto nesse pacote. Nesse pacote aí, a gente está falando de marketplace, então, né? Você conseguir conectar pontos ali de uma forma em tempo real e vender um resíduo, por exemplo, né? Entre o interessado e o ofertante. Como que está isso hoje, né? A gente até fez uma conversa prévia, eu, Guzmán, sei que é uma ideia da Vertown de ampliar isso e qual que é o cenário daqui para frente, inclusive de novos produtos, né? É legal, assim, esse é um dos... tá no nosso roadmap, né, desde a rodada que a gente pegou, né, de investimento. Então, fortalecer esse produto, né? A gente faz de forma pontual, assim, eu diria que 5% talvez da nossa receita hoje tá nesse produto, mas a gente quer fortalecer, inclusive com parcerias estratégicas, assim, né? A gente está nesse momento, né, não posso abrir muito, mas a gente está numa negociação com a empresa que já tem um know-how nesse processo, né? Não tanto para resíduos, mas é um marketplace B2B, certo. tem todo um know-how para fazer esse processo que ano que vem vai ser um ano com novidades nesse ponto aí. A gente vai vir com um marketplace bem forte para 2025. E a parte de até prefeituras, né? Tem a lei de resíduos sólidos que deu um prazo aí para acabar com os lixões. E esse prazo tem sido prorrogado. Acho que muito prefeito está até meio enrolado porque não consegue destinar corretamente os lixos domésticos, vamos dizer assim. Vocês pensam em entrar nisso? Tem alguma iniciativa nesse sentido? aí entrou na seara dos resíduos urbanos, né? Aí é outra seara. Né? Tem um desafio grande no nosso mundo ainda aqui, assim, acho que de próximos anos, assim, curto a médio prazo, não é ideia, assim. Resíduo é um assunto engraçado que a parte ambiental em geral, assim, né? Todo mundo
né? Se você deixar, você perde o foco, porque tem sim. muitas frentes, muitas formas de atuação. Então a gente tenta. Vocês estão hoje no ficar- contexto de ESG, né, que a gente fala, né? Focado no E, no environment, né? E dentro do E, em gestão de resíduos. Exato. Então, basicamente, a gente quer saber assim, qual que é o plano, né, da Vertal, se ela pensa em um dia abraçar isso tudo, né? Ter o E já é uma coisa gigante, né? Já, o já S é e o uma G, coisa gigante. né? Aí o G, de repente, aí já entra mais a Sowing Partners, né? Acho que a gente pode, né? Apoiar. Complementar. Já estão grandes. Ajudar com governança e tudo mais. Mas e essa parte, da verdade, de resíduos sólidos urbanos, o que a gente ouve falar de fora, que tem também ainda muita informalidade, até muito problema de compliance que a gente ouve dizer. Sim. E vocês estão num nicho mais civilizado, vamos dizer assim, né? Empresas sérias e tudo. Assim, historicamente é um setor, né, complexo. Tomado pela, né, informalidade, vamos falar assim, né? Tá mudando muito e realmente são as empresas que puxam isso, né? Eu acho que a parte do público vai chegar também, assim. Tem uns números interessantes, que quando a gente fala de Brasil como um todo, 40% dos resíduos hoje ainda são destinados de forma incorreta. Então, nós estamos em 2024, né? Eu assusto com esse número até hoje, assim, né? Então... 40% do lixo vai enfia debaixo da terra e boa. Sem condução da água, do chorume, lixão. Vai para um risco... E contamina o ambiente e pronto. Então, ainda temos muito que... E reciclados, eu estava até vendo outro dia, antes era cerca de 4%, 3,5%. Agora teve uma atualização para 8%, mas ainda é muito baixo. Você pegar países da América do Sul próximos, 20%, 30%, mas ainda é muito baixo. A Europa é 70%, chega a 70%. Então, Alemanha é 70%. Né? Então, assim, tem um longo caminho pela frente aí. Tá. A gente queria propor uma dinâmica, mas antes eu queria fazer mais umas perguntas para vocês, que é o seguinte: em 2023, vocês fizeram a gestão de 6,7 milhões de toneladas de resíduo. Procede? Sim. Esse número, né? Como que tá esse ano, assim? Qual que é a projeção para fechar 2024? E, além disso, eu vi também, lendo a matéria sobre vocês, que vocês pensam que ia ser 10 vezes em 3 anos. Então, eu queria que você comentasse isso para a gente, essa estratégia de crescimento, como conciliar essa visão estratégica de absurdo, exponencial crescimento, mantendo os pés no chão ali no dia a dia, na gestão do dia a dia, na melhoria do software, né? Lógico que está ligado o crescimento com a incorporação de novos produtos, conforme o Guzmán e vocês comentaram muito bem. Então, como que está essa visão aí? E acrescentando mais uma pergunta, não sei se é muito para lembrar, né? Já que a gente está falando de estratégia, o que vocês veem que realmente a Vertal pode entregar aí nesses próximos anos, que isso aí é cada vez maior, né? Essa necessidade de a gente valorizar vamos dizer, esse mercado, né? Essa consciência ESG, né? Que é muito importante. Então, qual que é a contribuição da Vertal para o Brasil, vamos dizer assim? Bom, assim, essa questão do crescimento, né? A gente, querendo ou não, ainda é um mercado bem inicial, assim, né? Quando a gente começou, eu brinco que tinha empresa listada em bolsa que não sabia falar quanto de resíduo que ela tinha gerado no ano anterior. Assim, nível de, talvez, amadorismo, né, do processo de gestão de resíduos das empresas. Então, é um mercado que ainda está muito inicial, mas com o próprio ESG, acho que a pandemia também, a consciência, né, tem aumentado bastante. Então, existe realmente uma oportunidade de crescimento, não só, né, da Vertal, mas, né, das outras empresas concorrentes, quem está atuando nessa área ambiental. Os planos de crescimento são, assim, né, assim, né, a onda, né, da vez agora é o ESG, a parte ambiental. Então, e você pode falar o valor do faturamento e esse crescimento? Não, são números que a gente não fala, não, mas assim, a gente entende que esse crescimento é possível, né? É claro que ele é bem agressivo, mas é um mercado que está aberto. Se não for a gente, alguém vai pegá-lo, assim. Essa questão de conciliar, eu acho que mudou muito, inclusive o cenário de startups em geral. Assim.
em 2021, a gente falava de uns valuations absurdos, startup nunca tinha faturado e tinha uns investimentos malucos e tal. Acho que de 2021 para cá mudou bastante o mercado. O negócio é gerar caixa, gerar receita, né? Mudou muito. Então, assim, isso já era um pouco da nossa filosofia, né? Muito também pelos aprendizados do Livre Books lá atrás. Então, eu acho que sempre foi um pouco do nosso perfil de ser mais pé no chão nesse aspecto. Não, a gente não vai ser aquela... Né, torrar o dinheiro, torrar o investimento em um ano, queimar caixa, não é tanto a nossa pegada. Assim. Tá. Já atingiu o break-even ou não? A gente, antes de pegar essa rodada de investimento, a gente estava no break-even, né? Aí a gente fez alguns investimentos, alguma estruturação, que hoje a gente queima caixa, né? Mas a ideia já é para ano que vem já voltar a gerar caixa novamente, assim, né? Tá. A ideia do investimento foi dar uma acelerada mesmo. Fazer mais um ciclo de crescimento que aí agacha para saltar, né? No caso de startup é muito comum, né? Normalmente o break-even de startup é um pouco a posteriori mesmo do que uma empresa comum, justamente por captar. Quando a startup recebe dinheiro, né, de fora, né, investimentos, normalmente posterga essa etapa do break-even, né? Para acelerar o negócio. Na nossa primeira rodada de investimento, eu lembro que o investidor ficava assim, cara, mas vocês não estão usando o dinheiro, né? Então, assim, tem que usar. Porque eu te dei o dinheiro. O investimento é para acelerar, né? Então, tem que usar ali. Mas sempre está no nosso plano de voltar à geração de caixa, né? Então, é sempre esse trade-off aí, né? O quanto crescer. Esse modelo também nosso, ele é de... tem um CAC alto, os nossos clientes são grandes empresas que o tempo de venda é grande, então o investimento para crescer e aí você paga ao longo do tempo, né? Então tem a tecla SAP aí no CAC, né? Custo de aquisição de cliente. Boa. É caro adquirir um cliente, então. Não, então o break-even também, né? Que é o ponto de equilíbrio. Quando o gasto da empresa fica menor do que os ganhos, né? Quando os ganhos superam os gastos, vamos dizer assim, né? Isso. E uma pergunta na linha de CAC, captação. Como é que é estruturado o seu comercial hoje? Eu até tenho estudado muito sobre isso. E a turma de startup está bem mais à frente. Das 60 pessoas, qual que é o tamanho do time comercial? E se vocês vão mais por indicação, tipo no inbound, ou tem ali uma estratégia de outbound? A gente tem os dois, tanto inbound quanto outbound. A gente tem né, o Biel até comentou que entrou no nosso site, assim, a gente tem um volume bom do site, assim, hoje são mais de 50 mil acessos mês que a gente tem lá, então gera uma quantidade legal, mas a gente também faz o outbound, assim, de um tempo para cá, talvez 2023, eu acho que o outbound foi até mais forte. Historicamente, o nosso inbound é mais forte. Mas de 23 para cá, o outbound até passou os números de inbound. E aí, a nossa estrutura é o outbound tradicional. A gente tem pessoas que vão fazendo, né, cold call, mandando e-mails, né, são os SDRs que a gente chama, até marcar... Cadê a tecla SAP aí? O Sales Development Representative. Exatamente. Então, mas é o famoso, o call center melhorado, mais espertinho. Ele liga, você mapeia o cliente, né? Isso faz seu ICP. Exatamente. Ideal Customer Profile. Ideal Customer Profile. Fala, esse tipo de clientes podem ser meus clientes. Aí manda um Gabiru ligar, o tal do SDR, oferece e marca. Gabiru, o que é até? Gabiru é uma pessoa. Mas isso é um ponto até importante que a gente tem visto de mudança do mercado, que hoje em dia está todo mundo um pouco mais... quem já não recebeu ligação ou recebeu e-mail? Então, o nível de profundidade que o SDR tem que entrar para conseguir marcar uma conversa... Subiu. Então, subiu muito. Exato. Então, e antes você mandava e-mail em massa. Aí esgotou. O povo cansou de receber e-mail. Agora vão no LinkedIn. Agora ninguém nem lê mais LinkedIn. Exato. Aí agora tem que inovar, porque você tem que acessar o cara sem ele saber que está sendo acessado. Né? Ô, Guilhermão, você falou sobre, né, os números, tudo bem, mas a questão de participação societária, vocês comentam? Por exemplo, o aporte dos 7 milhões esse ano, essa parceria com a empresa de marketplace, aí vocês negociam como é que fica a estrutura societária
da Vertão? Eles entram, assim, é um formato de opção de conversão, né? Então, Certo. hoje eles ainda não estão no quadro societário, mas tem essa opção de converter. Stock Mas, options. É muito conversível, diferente, na é verdade. muito conversível. Muito conversível, exato. É uma prática muito comum, né, de investimento. Tá. É. Vamos fazer a dinâmica aqui, depois a Vamos. gente volta para as perguntas, só para dar um quebra-gelo aqui, Natal e tal. Eu queria propor para vocês o seguinte, vou dar, não sei nem se vocês vão precisar utilizar, cada um tem um papelzinho, uma caneta, aí vou 30 segundos ou 1 minuto? 30 segundos. 30 segundos. Para vocês, empreendedores, né, as cabeças pensantes, cara inteligente, pensar aí um produto fictício, só de material reciclável. E vocês vão fazer esse quadro, a gente pode até pedir o Galdas para botar aqui, ó. É o desafio do pitch sustentável. Aí vocês vão fazer um pitch, o Gabriel ali, o operador, vai falar quem fez o melhor pitch. E quem perder tem que virar uma Heineken. Vamos? Tá doido. que é isso? Virar uma Heineken. Não, vai dar um golinho, né? Dá um golão, né? Beleza. Faz aí É, a Maria que é Eugênia, desenhar? a Maria Eugênia Que de é? lado. Não, Um produto vou- fictício, reciclado. É que eu desenho aqui? Pode só- pensa só em pra suas ter ideias. É só pra você Suas organizar suas ideias. Organizar Entendi. suas Que ideias. vai valer. É que nós somos da tecnologia, eu não sei nem mais como é que usa isso aqui. Não, Você é caneta, Grava né? meu celular aqui, seu peraí. celular e desenha. Pô, o que é isso Não, aqui? não vale usar o chat GPT, não. Ah, tá. Tá Não, sem o chat GPT aqui. Não, é só pra você organizar as ideias. O que vai valer é a sua fala. Daqui O pitch, Vou o fazer qual- um desenho, então. Não, pode ser nem utilizar, só organizar as ideias. Um Produto- produto só de material reciclável e aí você vai tentar vender esse produto, né? Por isso que chama fazer um pitchzinho. Pois é. Aí nós, né, a gente vai pedir o Gabriel ali para dar a nota, porque a gente não é bom de nota não, né, Bruno? Não. Tendencioso. Nem sei se eu preciso de papel aqui, cara. Já pensou, né? Não, não sei Eu já o que pensei é. também, mas eu tô fazendo um desenho aqui. É. Nesse meio tempo, você contou uma piada aí. Mas já é. Já O meu deu, né? tá aí, 30 né? segundos, Peraí. Então, vamos lá. Vamos lá, Guzmán. Começa aí que você já até, Tem um desenho legal. até desenhou. Qual Pô. é o seu produto sustentável? É uma sacola de praia. Sacola não, né? Mas uma bolsa de praia ecossustentável, né? Então ela é feita de materiais que, né, recicláveis. E pensando no final de ano aí, todo mundo vai pra praia, nessa época natalina, vamos aí, né, Réveillon, Natalina. vamos pensar nisso, né? Se for pra praia, levar uma bolsa reciclável e utilizar isso por muitos anos. Top. Boa. Gostei. Agora quero ver o Guilhermão. Cara, eu pensei assim, a indústria da moda, de roupas, assim, é uma indústria que gera muito resíduo, assim, né? A porcentagem de aproveitamento de resíduos, né, dessa indústria ela é bem baixa, assim, então tem uma geração de resíduos muito grande. Aí eu pensei, estamos no Natal, né, da gente fazer essas roupas baseadas, né, no resíduo da moda e para distribuir no Natal e para as crianças, né, nesse Natal aí. Olha, o dele já ganhou o SG dele, ampliou ali, verdade, né? verdade. Ele já abraçou o S ali, Verdade, né? verdade. Então, ESG, né? Sacola ou Aí, Gabriel, a sacola ou a roupa? Fala aí. Pensando em questão de meio ambiente, a ideia dele foi melhor. Qual que é o Guzmán. Aí, ó. A ideia do Guzmán foi melhor. Aí, ó, nosso... Foda foi a dele, mas, na minha opinião, pensando em geral em questão de ambiente, eu prefiro a da sacola. Aí, a nossa Aê, produção. ganhou. Sem virar. Ganhou, né? Sem virar. Ou seja, Não, mas você não, mata essa aí você Tá mata. tudo certo. Mata esse restinho aí, pelo amor de Deus. E a sacola aí, ó. Já tem até Já entrega a sacola. uma pra proxy aqui veio. da sacola. Aí, ó. ele. Aí, ó. Que Olha ela- aqui, ó. Que essa Time de- sacola sua caiba uma Time de cervejinha, produto né? já fez a sacola pra você. ó, Boa. Você já pode... E ela já vem com a cerveja. Já vem com a Já vem com a cerveja aqui, ó. cerveja. Entendeu? Essa- Beleza. Aqui, ó. O abridor abri na mão também. Mão. Tá no bolso. Ficou bom, boa ideia. Então o Guilhermão aí já abraçou o S aí, mas o produto do Guzmán, acho que... Mas é um A ideia é problema boa, boa. grande, né? Questão de roupa, tecido. Tem até um documentário novo na Netflix lá, depois vocês assistam lá, assisti recente aí falando sobre isso.
sobre a indústria, né, da moda e o lixo todo o lixo que é gerado e como isso vai aumentar nos próximos anos, né? E o consumismo e tudo que está ligado a isso, né? Então, Uhum. enfim, esse é um Sim. problema mundial, né? Mundial. A gente está falando aí de ESG, eu queria perguntar para vocês, como especialistas no tema, a gente sabe que está saindo aí incentivos governamentais para nesse sentido, para estimular as empresas que para investir nisso, né? E como que a Vertal está vendo essa oportunidade aí para capturar essa oportunidade e oferecer, né, um serviço e assessorar os clientes nessa estrada aí de desenvolvimento em Environment, Social and Governance, no caso, meio ambiente. Cara, assim, é isso, né? Tá mudando muito. É claro que tá muito mais lento do que a gente gostaria e do que acho que países mais desenvolvidos fazem, né? Na Europa é muito mais avançada nesse processo. Mas é uma oportunidade grande, assim. A gente tem visto, por exemplo, a partir de 2026, né, as empresas vão ser obrigadas, empresas listadas em bolsa já vão ser obrigadas a reportar indicadores ESG para estarem na bolsa, né? E em 2026 eles vão reportar dados de 2025. Então, assim, as empresas já precisam, as empresas listadas em bolsa já precisam se adequar a esse processo. Tem legislação na Europa, por exemplo, o greenwashing, né, fazendo, que é o marketing de iniciativas sustentáveis, que às vezes a empresa faz um marketing, mas não é verdadeiro, já é passível de multa na Europa, por exemplo. Essas regulamentações estão vindo para o Brasil. Então, assim, a gente falou de 40% de destinação incorreta, para a gente realmente resolver o problema, a gente precisa da regulação. Assim. É claro que as empresas que a gente trabalha são empresas sérias, mas a gente entende que para Brasil como um todo, a gente precisa que a regulamentação realmente aconteça, né? Então, para a gente é tudo que a gente quer, né? Assim, que até então as marcas que investem em gestão de resíduos e são pioneiras no processo. Com a regulamentação a gente entende que o próprio MTR lá em 2020 já foi uma inovação grande. Claro. Assim, né? Antes do MTR, a gente gerava um MTR próprio. Não tinha nada. Da Vertal. Sistema, Né? Então, assim, tá evoluindo. Muito mais demorado que a gente imaginar, né? Que a gente gostaria. Mas. Ou seja, isso é interessante. Vocês anteciparam o MTR. Legal isso. Então, assim, não era, vamos dizer assim, uma obrigação. Não e era. vocês já tinham isso como um protocolo interno. Exato. Né? E a parte do Bacana. crédito de carbono, que a gente estava até comentando antes, que saiu uma legislação nova. Como é que está esse mercado? As empresas já estão se atentando para isso? E como é que vocês veem o futuro desse mercado de carbono que tem tudo a ver com sustentabilidade, etc. Cara, tudo que a gente escuta falar aí, né? COP29, G20, é tudo em volta disso, né? Estamos falando aí da regulamentação do mercado de carbono. Inclusive, ontem saiu uma lei, né, sancionada, né, aqui no Brasil desse mercado. Então, assim, a tendência é isso evoluir, né? Hoje em dia ainda tem um pouco de dificuldade de saber os dados ali, se de fato, né, confiabilidade nos dados. Então, isso é algo que tende a melhorar nos próximos anos, né? Porque eles estão regulamentando, tá vindo essas leis e a ideia é que isso possa ser, né, mais confiável. E falando em gestão de resíduos, não tem como falar, né, não falar de emissões, né, de carbono, CO2, né? Está envolvido no processo de produção, está envolvido no processo de geração do resíduo, né, no transporte. Então, todas as empresas precisam ter esse controle, essa rastreabilidade do processo para conseguirem, né, o primeiro passo para você conseguir, né, e no caso, né, dessas regulamentações, vão ter sanções, né, vão ter multas. O primeiro passo é você controlar. Você tem que medir. Né? O primeiro passo é sempre medir. Então, se você não medir, se você não saber o que você, né, na sua gestão de resíduo, o que você está emitindo CO2, como que você vai, né, fazer, né, participar desse mercado. Então, você vai ser surpreendido com uma multa lá na frente. Né? Então, a tendência é que isso influencie positivamente no nosso mercado. Né? A gente já, inclusive, fornece isso para os nossos clientes, né, esse cálculo, né, de emissões de CO2.
E com o mercado de carbono vindo aí, eu acho que cada vez mais isso vai ser uma necessidade. Tá. E na linha do carbono, uma pergunta dentro do mercado de energia. A energia solar, ela é muito vendida como sustentável. Óbvio que não gasta insumos, o insumo sol ele é gratuito e ele não emite. Só que se questiona muito o processo de produção das placas e das baterias como dois processos que sim consomem, até a própria destinação das baterias. Como é que vocês veem isso? Assim, até que ponto o solar é sustentável ou não é, na visão sua? Óbvio que é melhor do que queimar carvão. Ponto. Isso aí nós estamos de acordo. Mas em relação a outras fontes, né, até uma própria hidráulica, ela também é renovável, ela tem um impacto ali no ambiente. Como é que vocês veem isso? Cara, eu estava num evento em São Paulo semana passada e era discussão de carro elétrico, né? Que é uma discussão similar, né? Mesma coisa. E o consenso que se chegou no evento, que, por exemplo, no caso do Brasil, faz mais sentido a gente olhar para carro a álcool nesse momento do que carro elétrico. Porque não é tão comprovado que o elétrico vai emitir menos por as questões da bateria, da energia que gasta para fazer os componentes. Para fazer os componentes, então assim, não é comprovado. E aqui a gente tem esse acesso, por exemplo, ao álcool, que aí sim é uma energia renovável. Né? Então, acho que a minha resposta é: a gente não tem comprovação, não está claro ainda. Mas eu gosto do movimento, é o que você falou, poxa, vamos parar de queimar petróleo, né? Vamos mudar de alguma forma. Então eu vejo um movimento ali muito benéfico. Eu acho que as tecnologias também, né, de própria fabricação vão emitir menos no processo. Então eu acho que é o futuro sim, né? Tanto energia solar quanto carro elétrico. Mas hoje, botar na conta do papel lá, eu acho que ainda não temos dados para comprovar o que emite mais, né? Assim, acho que é mais a mudança de mentalidade que a gente precisa que aconteça. Assim. Então, o carro elétrico não é furada, não, ou não sei. Eu usaria o álcool nesse momento, né? Eu coloco o álcool lá mesmo, sendo às vezes mais caro. Agora tá tendo essa onda contra eu o carro só faço elétrico. isso por enquanto, né? Eu boto sempre álcool mesmo. Eu queria voltar no assunto que a gente estava falando previamente, né? A gente sabe que, obviamente, é muito importante a consciência, né? A gente agir conforme a consciência ambiental, a consciência como cidadão, como nosso lugar no planeta e tudo mais. A normatização, a regulamentação governamental também é importante para garantir isso, acelerar, dar um start. Mas a gente sabe também que tem um fator, a questão financeira, né? Então eu queria perguntar para vocês, eu acho que isso ainda é um pouco incipiente no mercado, qual que é a sua visão, né? Acho que aqui também a Sowing Partners pode contribuir. Como que a gente coloca no valuation da empresa essa preocupação, esse olhar, esse desenvolvimento em ESG? Né? Hoje você consegue vender isso para o cliente? Boa pergunta. Né? Cara, esse é um dos desafios que a gente tem, inclusive, para vender. Quando a gente fala de gestão de resíduos, às vezes remete a um negócio muito operacional ali do dia a dia do processo e menos estratégico, que às vezes um C-level dessas empresas não tá olhando. Então a gente tem esse desafio de mostrar que é um assunto estratégico, inclusive em termos... O que a gente já tem visto, assim, por exemplo, tem um caso de um cliente nosso que ele pegou dinheiro no mercado, que o juros está atrelado a indicadores de ESG. Então, dependendo se ele bater algumas metas de ESG, ele tem um juros menor. Interessante. E aí, uma das metas está relacionada à gestão de resíduos. Isso reduzir já aparece na hora. A gestão de resíduos. Não, inclusive, assim, eles chegaram na gente, né? Isso deve ter uns 2 anos, talvez, por causa todo esse processo. Então, tá mudando. É financiamento europeu, será? Deve ser, né? É provável. Assim, até que no Brasil mais sofisticado. Tem uns títulos verdes começando, né? Tem aqui também, mas eu não sei exatamente se era da Europa. Mas esse é um caso que aconteceu com a gente real, assim. Tem o triple bottom line lá, o famoso, já é esse termo já é antigo, de tentar incluir esse número na conta, assim.
Para mim, o grande boom do ESG foi que o mercado financeiro entendeu que as empresas que, além do lucro e da parte financeira, também tem um impacto positivo socioambiental, eles têm um potencial de retornar mais os investimentos do que outras iniciativas. Então, assim, essa conta está acontecendo. É difícil, assim, a gente tem essa dificuldade de colocar no papel números. Lógico. Mas é a tendência, né? Sim, é uma Eu oportunidade acho que, também. eu acho que talvez seja a melhor forma de garantir seria vincular com algum retorno econômico, né? A gente vê o caso de lata de alumínio, né? Se recicla, sei lá quantos por cento, não mais de 90, 98, 90 e bem tantos, alto, porque é economicamente viável desde o cara que cata, quem vende e tal. Quando a empresa enxerga, a pessoa enxerga que é rentável, além de aí o ciclo se fecha, né? Esse é o caso que se fecha, né? Agora, exemplo, vidro, né? É mais caro reciclar vidro do que fabricar vidro do zero. Novo, Aí, Novo, aí tem então- que entrar a regulação. Exato. Assim, tem uns cases das engarrafadoras que colocaram obrigatoriamente... bom, acho que é um caso da Ambev, que uma porcentagem das embalagens novas de vidro tem que ser recicladas. Então, eles estão meio que forçando o processo. Então, só a parte financeira só vai pegar alguns tipos de materiais. Sim. Sabe? A conta tem que... Inclusive com... Acho que você comentou da regulamentação. Inclusive com incentivos. Né? Incentivos fiscais para empresas que... Sim. Determinado material. Assim, só a parte financeira não vai fazer a conta fechar. Qual que é o principal material hoje na plataforma suas? Nossa, tem todo tipo, né? Igual a Cielo lá é Nossa. metal, né? O volume deles é muito de sucata metálica. maior, Tá. Mas Sim. depende, é o segmento. Assim, a gente tem Sim. muito cliente, por exemplo, no segmento de energia. Uhum. Não é somente processo alimentício. industrial, né? Tem a Isso comercial. Isso é um ponto que... Tem um Esse é um atacado. Isso é um ponto relevante, cara. Que quando a gente começou, a gente imaginava Aham. que nossos clientes seriam grandes indústrias, né? Sim. Que geram muito resíduo e tal. Aham. E com essa questão do ISD, a gente tem visto que empresas... Né, a gente, por exemplo, varejo... Embalagem. o varejo, a gente tem clientes hoje, né? Acho que é uma Magazine Sim. Luiza, um Atacadão da vida, que eu nunca imaginei que seriam Sim. clientes nossos lá no início, mas que por essa questão de ter rastreabilidade do processo, ISD, também estão olhando para a Os gestão dois de são resíduos. clientes hoje, Atacadão e Magalo. Sim. Top demais. Então, a gente está caminhando aqui pro fim, né? Eu queria pedir para vocês, cada um aí falar, o que vocês pretendem, assim, também, como Bertal, mas também como pessoa, deixar de legado aí para a sociedade, e uma mensagem também que eu acho muito boa e oportuna para vocês dois, que são dois empreendedores jovens que tiveram aí, né, um sucesso rápido na carreira como desenvolvedores, né, e engenheiro de controle e automação. O que vocês poderiam falar para a galera mais nova que está começando a empreender aí, para acelerar, para não ter aquele errinho ali do livro book? Foi um produto bacana, mas teve ali um desafio a ser enfrentado, e para tentar emplacar uma ideia, uma coisa que realmente traz retorno para a sociedade, que é o caso da Vertown, e consegue ao mesmo tempo também ser um negócio lucrativo para que vocês poderem viver disso, né? Então eu queria pegar esse insight de vocês dois aí, meio que inspiracional para a gente. Para todos nós. É lá? Eu gosto de fazer duas perguntas em uma. Tá juntando as Porque vocês são dois. O Guigui, né? Não, vai na inspiração, vai na mensagem, que eu acho que é interessante. Não, acho que eu posso começar uma questão de legado, assim, né? Eu acho que a gente... a vida colocou a gente num lugar, né, Guzmán? Que é uma coisa que a gente gosta muito, que a gente é bom, que é tecnologia, a favor do meio ambiente, da humanidade, que a gente entende que é algo que a gente está deixando para as próximas gerações mesmo. Assim. A gente sabe que do jeito que tá, a gente não vai ter mundo aí para algumas gerações. Então, eu acho que é unir, fazer o que você gosta, mas com propósito ali. Acho que a parte financeira ela é importante, mas não é o que faz a gente acordar todo dia. Né? Então, eu acho que o que eu gosto de falar é isso, assim, como é que a gente conseguiu unir tecnologia para um assunto que é propósito e que vai mudar a vida das próximas gerações. Né? Acho que isso é um ponto legal. De empreendedores
iniciando, tem muitas coisas assim, né? Primeiro eu gosto de falar que tem que gostar e tem que estar muito, né? Tem que ser quase que uma vocação mesmo, porque é um processo difícil, né? O dia a dia. Eu gosto de desencorajar porque assim, para quem entrar, tem que entrar com tudo, porque é um processo difícil. Como é que é lidar com incerteza para o empreendedor? É a montanha russa, né? Assim, acho que, cara, no mesmo dia, né, você é a melhor empresa do mundo, você é a pior, você quebrou, você ficou rico, né? Assim, eu acho que isso para mim é um desafio grande, assim. É uma montanha russa de sentimentos ali que eu acho que essa questão da incerteza, quando eu larguei meu emprego lá em 2010, eu sentia muito isso. Acho que hoje a gente já acostumou. Mas, esse negócio de não ter o salário no final do mês ali, garantido. Não, agora no Natal, 13º. Porra, eu tenho uma inveja de quem Mas vai ter que pagar, né? Pagar tem. Mas assim, acho que a gente falou um pouco disso. O problema, né? Apaixonar pelo problema. Você quer ser empreendedor, você tem que apaixonar pelo problema e não pela solução, né? Assim, acho que esse é o ponto, é validar, conhecer, testar, olhar muito para o problema e não tanto para a solução. Tem uma estatística lá de não sei quantas startups morrem por causa de apego ali com o produto. Não tem problema, né, para resolver. Né? A startup morre porque o problema não existe. Né? É um número grande, eu não lembro mais a porcentagem, mas 70%, 80% das startups morrem por causa disso. E então, o problema vai mutando, né? Ele pode mudar. Pode. Né? Então, se você consegue estar sempre enxergando essa dor do cliente... assim, não olhar, vou abrir empresa para fazer isso. Não, cara, é para resolver um problema e como você vai resolver pode ir mudando no processo, mas eu acho que é isso, sim. E tem uma outra coisa que eu acho que foi uma virada de chave grande. Nossa, tem bastante tempo, mas pode parecer um pouco óbvio, mas lá atrás, bem no início, a gente não tinha métrica para muita coisa, sabe? A gente tava falando aqui de medir e tal, mas às vezes quando você está começando ali, você fica muito focado na solução, no problema, desenvolver o produto, e é muito importante você ter essas, né? Você realmente medir tudo, ter todas as métricas, para você poder comparar, enfim, ver a evolução, ver se você está acertando ou não. Talvez um programa de aceleração. E aí a gente pegou isso muito com o programa de aceleração aqui de Minas, que é o CID. A gente fez lá em 2018. Bacana. Vocês tiveram que... Mudamos muito como empreendedores. Muito. Tiveram que desenvolver essas métricas para poder apresentar. Foi chegando lá que a gente tinha um mentor lá e ele trouxe isso pra gente. Até então a gente não tinha nada. Assim, É legal contar esse caso rapidinho, né? Tem um diagnóstico inicial, né? Quando você entra. No CID, né? E depois, a partir do diagnóstico, eles vão fazendo. Aí, o diagnóstico, eles ficaram... Assim, era o cara só falando mal, né? De tudo. Nossa, vocês não fazem isso, isso é tudo errado e tal. Eu lembro que eu saí indignado do dia. Falei, cara, eu vou voltar aqui nunca mais. Que é isso? Acho que foi muito bom, porque a gente estava acostumado a ver nosso mundo ali, nós dois e tal, e abriu a cabeça do processo. Então... são pessoas, né, com experiência de outros negócios, de startups, que te ajudam a evoluir no processo. Como é que é o asterisco do CID aí? Programa do governo para acelerar as empresas de tecnologia, não é isso? É uma incubação ali de empresas. Um acrônimo aí de semente, mas é um programa de fomento do governo. Do governo de Minas. Tem vários programas, né? Exato. Isso é uma boa, né? Sempre buscar esses programas, tem vários programas. Esses programas a gente conversou... com o Pedro, que ele foi para o Chile também num programa Startup X similar. Então, esses programas governamentais ajudam muito. Ajudam muito. E eles dão uma contrapartidazinha. Legal, Sim. Seja um escritório para vocês trabalharem. Exato. Procura, assim, quando a gente começou em 2010, não tinha realmente. Hoje tem, né? Tem muito. E não só programa de aceleração, tem conteúdo, tem matéria na faculdade, né? Tem matéria na faculdade. O Pedro, inclusive, acho que ele chegou a dar aula numa... acho que eu não sei se em qual faculdade. Então, assim, hoje tem muito conteúdo, né? Usa da informação e do conteúdo que tem. Assim, no nosso caso lá, a gente pegou investidor anjo com 50%, mas hoje é inaceitável, né? Alguém fazer isso, né? Top demais. Eu queria continuar aqui o papo. A gente continua a cerveja. Mas a gente continua aqui no Happy Hour depois, né? E só agradecer mesmo essa conversa. Foi top demais ter aceitado o convite também. A gente agradece novamente. Que não podia ser diferente, né? Um episódio de fim de ano, fazer com a galera
amiga, com 2 amigos nossos. E também brilhantes empreendedores aí, a duplinha dinâmica, Guigui. Criamos o grupo lá, Guigui Vertal, É isso aí. né? Então, Então, empreendedores mineiros que estão dando raça, crescendo, acho que, né, é um exemplo para nós. Acho que a gente quer mostrar mais pessoas como vocês sim. e que inspiram muita gente, nos inspiram. Então, desejo todo sucesso para a Vertal, para vocês, não só financeiro, que vocês já têm, mas sucesso, né, geral, que cumpra o seu propósito, que com certeza ajuda muito e contribui muito para a sociedade. Não, e legal o apoio, né, para o empreendedor de Minas, né? Então, Sim. bem bacana a ideia do podcast. E continue Faria Nova aí. Lima, isso. É isso, vamos agradecer apoiar, também, né? A gente só fala Faria Lima, só São Paulo, né? Pô, o tem Faria muito Nova empreendedor Lima, aqui, né? tem. Em A Minas ideia também. é essa, trazer esse olhar, mostrar que a gente tem muita coisa boa, né? Até voltar umas empresas de São Paulo, mineiros se for para lá, voltar para cá, né? Porque a gente tem que... A gente admira até a cultura paulista, né? Porque os mineiros às vezes se fecham muito, mas tem muito DNA bom em Minas que a gente quer fomentar e mostrar. É isso aí. Como os Legal. seus. Valeu. demais. Valeu demais, obrigado. pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal, aí, por ter acompanhado. Um abração e feliz ano novo, feliz Natal. Boas Valeu. festas aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.